Que bom recebê-los mais um dia, sejam bem-vindos e vamos aqui estudar a palavra de Deus aqui hoje. Nós paramos na lição e eu quero avançar para a gente poder terminar esse nosso curso com você e vamos ao livro de Efésios, capítulo de número 5, por favor. Se você tiver a sua Bíblia, convido você a abri-la e vamos ver aqui essas orientações que o Espírito Santo dá para nós no livro de Efésios, capítulo de número 5. Efésios 5. Todos acharam? Amém? Começando no versículo 1, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós temos que imitar o Senhor. Verso 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então ele está dizendo para nós que nós devemos imitar o nosso Deus, devemos imitar como filhos amados, sede imitadores de Deus, amando como Jesus amou. Jesus nos amou de uma maneira tão grande que deu a vida dele por nós, oferecendo-se como oferta e sacrifício em nosso lugar. A Bíblia diz no Salmo 24 que a terra, sua plenitude, todos os que nela habitam, pertencem a Deus. Por que pertencem? Porque Jesus comprou todos nós. Apocalipse diz que com seu sangue ele comprou pessoas de todas as línguas, tribos, povos e nações para Deus. Então nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós pertencemos ao Senhor. Amém? Então ele diz, diante disso, andai em amor, ande nesse amor de Deus. Viva desfrutando, vivendo essa comunhão com o Pai, com o Todo-Poderoso, visto que Ele lhe amou dessa maneira, permaneça nesse amor. Versículo 3, agora, mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a quem? A santos. Então existem coisas que não têm que existir mesmo na nossa vida. E diz o texto que sejam essas coisas aí, a prostituição, a impureza e a avareza. 3 coisas que o Senhor Deus cita para nós aqui que não pode nem sequer nomear em nosso meio. São coisas que não tem que existir nem de brincadeira no nosso meio. Prostituição, sabemos o que é. Trair marido, trair esposa, ou mesmo jovem, viver na promiscuidade, que a Bíblia chama, mas no caso lá de fornicação, que é a prostituição praticada pelo solteiro. Que isso nem exista no nosso meio, nem se nomeie, nem se fale a respeito disso. Só que é uma coisa muito séria, porque nós precisamos nos cuidar, precisamos vigiar. Porque ninguém cai de uma hora para outra, ninguém cai de qualquer maneira. As pessoas se perdem, e muitas vezes são pessoas de Deus. Homens e mulheres que são de Deus, mas que vão dando lugar ao inimigo e quando se dão conta já estão tão longe de Deus e já se entregaram a práticas de prostituições ou de outros pecados quaisquer que desprezaram a palavra de Deus completamente. Marca esse texto aqui, eu estou meditando num texto que devo estudar mais qualquer dia desses com vocês. Mas vamos marcar esse texto aqui de Efésios, a gente volta para cá daqui a pouquinho. Isaías descreve para nós aqui, o profeta Isaías, no Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. É muito sério esse capítulo todo, nos dá muitos ensinamentos, mas esses dias algo mexeu com o meu coração, meditando nesse versículo, que é o versículo de número 21. Isaías 1, 21. Diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel. Presta atenção nisso. Como é que alguém fiel se fez prostituta? Como se fez prostituta a cidade fiel? O fato de uma pessoa ser fiel a Deus
não a torna imune de ser tentada ou de cair. Então, aquele que é fiel deveria tomar mais cuidado ainda, porque ele tem muito a perder. Enquanto aquela pessoa que não é fiel, aquela pessoa que já está no pecado, a Bíblia diz: quem está sujo, suje-se mais. Mas quem está limpo, limpe-se mais. Preste atenção na mensagem. Ouça com atenção. Então, nós precisamos nos guardar em Deus. Porque para cair, amigo, não é difícil. Por isso que a Escritura diz: aquele que está de pé, cuida-te para que não caias. Porque qualquer pessoa pode cair. E aí ele diz aqui, olha que coisa séria. Olha o que ele fala. Como se fez prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de retidão. Você veja que coisa séria. Era alguém que andava mesmo em retidão diante de Deus. A justiça habitava nela. Mas, agora, homicidas. Então, alguém que estava tanto com Deus, alguém que estava tão na presença de Deus, se perdeu. Então, não é porque você é de Jesus que você não tem que vigiar. Tem que vigiar mesmo. É uma amizade, é um vizinho, é um colega do trabalho, é na rua, em qualquer lugar, é numa condução, é na rede social, é onde for. Aquele que está de pé, cuida-te para que não caias. Porque o demônio vai bater a porta, porque o desejo dele é fazer as pessoas caírem. O demônio oferece o pecado, e depois ele mesmo que ofereceu o pecado, ele vai estender o dedo sujo dele para lhe acusar de todas as maneiras. E vai usar pessoas. E você vai achar, poxa, mas me desprezaram. Não, você desprezou a palavra de Deus. Então não despreze. Cidade santa, cidade fiel, cidade que vivia em retidão, cidade essa, diz o texto, em quem habitava a justiça. Mas se perdeu. Depois a gente vai ver mais sobre esse texto em outra ocasião. Mas fica isso no coração. Então diz aqui o texto, voltando a Efésios 5, verso 3. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós. Nem se nomeie entre vós. Diz o verso 3 ainda, como convém a pessoas santas, a pessoas que andam em retidão e em santidade, que estão realmente na presença de Deus. Vamos para um outro ponto importante, que é o verso de número 4. Diz ainda, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Então ele está falando para mim e para você que a gente tem que tomar cuidado com as nossas conversações. Palavras, parvoíces aí, chocarrices, tem a ver com brincadeiras, às vezes exageradas mesmo, de deboche de alguém, de humilhação, coisas que estão fazendo mal naquela conversação. E a Bíblia diz que as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. Então nós precisamos nos guardar em Deus para que não venhamos nos perder. Continuando, diz ainda, verso 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, quer dizer, aquela pessoa solteira que anda em prostituição, ou impuro, aí já não é só solteiro, aí qualquer um, solteiro ou casado, que tem impureza em sua vida, ou avarento, aquela pessoa que faz do dinheiro seu Deus, faz qualquer coisa pelo recurso financeiro, o qual é idolatria, isso também é uma idolatria, tanto a prostituição como o apego ao dinheiro, isso é uma idolatria. Onde a pessoa começa a adorar aquilo, começa a desejar tanto que venera.
que adora, que vive em função daquilo. O dinheiro, a prostituição tornam-se ídolos na vida das pessoas. E as pessoas não sabem ver outras coisas mais. Tanto que quem entra pelo caminho da pornografia fica viciado, não é? Diz que quer largar e não consegue. Tornou-se uma idolatria na vida da pessoa. É aquela pessoa que começou a entrar pelo mundo da desonestidade e não consegue parar mais. Aquele dinheiro fácil fascina a pessoa. E a pessoa está lá numa idolatria, como que adorando aquele ídolo que se formou diante dos seus olhos. Tanto na idolatria de prostituição, como na idolatria da avareza. E aí está se perdendo. Mas a Bíblia diz para nós aqui, com todas as letras, verso 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, nenhum impuro, nenhum avarento, o qual é idolatria, tem herança, aonde? No reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Não tem herança. Em outras palavras, esta pessoa não é filha de Deus. Essa pessoa que vive nesse pecado não é filho de Deus. Não tem herança. Quem é que tem herança? Os filhos. Ainda não é filho. Ainda não está se submetendo ao Pai, de fato, ainda não está vivendo, servindo a Deus. Essa pessoa ainda não é um filho de Deus. Ele precisa se converter verdadeiramente, precisa se render a Jesus, abrir mão dessa prática pecaminosa, se acertar com Deus e passar a viver uma história diferente. Amém? É possível? Claro. É possível. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora, o que é necessário? Um arrependimento. Voltar-se ao Criador. Abandonar aquela prática. Mas eu não consigo. Claro que consegue. A hora que você decide por Jesus de verdade, o diabo perde o poder sobre a sua vida. É só uma questão da pessoa permanecer firme. Porque a carne vai querer. A pessoa se converte a Jesus, veja bem, antes dela se converter, ela está debaixo do governo de um espírito mau. A Bíblia diz, outrora nós éramos guiados pelo espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então você veja, há um espírito que governa a vida de uma pessoa que não nasceu de novo ainda. Há um espírito maligno que governa essa vida. Ela está debaixo da influência desse espírito. Mas quando ela se converte, esse espírito perde a força na vida dela. Então, outrora, nós vivíamos andando segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Essa era a nossa realidade e é a realidade de toda pessoa que não nasceu de novo ainda. Ela está debaixo da influência de um espírito maligno, que a governa, que dirige, que comanda a sua vida, que faz essa pessoa se prostituir, que faz ela mentir, que faz ela adulterar, que faz ela roubar, que faz ela ser mentirosa, que faz ela viver a vida errada como ela vive. A Bíblia é clara, Jesus disse para aqueles judeus que até, inclusive, creram nele. Ouviram a mensagem e até creram nele, mas não tinham se convertido ainda. Jesus falou para eles, se vocês permanecerem na verdade, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Mas, enquanto não, Jesus disse a eles, vós sois filhos de quem? Vocês lembram? Jesus disse para eles que eles eram filhos do diabo. Por quê? Porque Satanás nunca se firmou na verdade. O que Jesus está falando para eles? Vocês nunca se firmam na verdade. Vocês nunca vivem a verdade. Vocês não ficam firmes na minha palavra. Satanás nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e ele é pai da mentira. Está lá em João 8,44. E Jesus disse, vós sois filhos do diabo, porque quereis satisfazer as vontades do vosso pai. Então eles viviam fazendo a vontade do inimigo, estavam debaixo da influência de um espírito maligno, e essa é a realidade de toda pessoa que não nasceu de novo. É o seu filhinho querido que você gerou, mas se ele não nasceu de novo, ele está debaixo dessa influência desse espírito maligno.
essa filha que você tanto ama. Enquanto ela não se converter, ela está debaixo dessa influência desse demônio. Essa mãe, esse pai, esse irmão, esse tio, tia, sei lá quem for, esse familiar nosso, enquanto ele não se converter a Jesus, ele está debaixo da influência desse espírito mau. Quando a pessoa se converte, Jesus tira essa pessoa. Colossenses 1,13 diz que ele tira a pessoa do reino das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele sai de debaixo do domínio desse espírito. Só que tem um detalhe: a pessoa sai de debaixo desse domínio, mas a carne é manhosa. A carne está acostumada àquelas práticas do passado. A bebida, a droga, o cigarro, a mentira, a prostituição, a idolatria, a pornografia, e aí por diante vai. A carne está acostumada àquelas coisas. Vocês lembram de Israel? Quando saiu do cativeiro do Egito, eles foram tirados do cativeiro do Egito. O faraó dominava mais eles? Continuava dominando? Não, acabou o domínio. Mas eles, tendo saído, lembravam daquela comida temperada, do que eles estavam acostumados a comer. Mas a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas eles não entenderam isso. Eles tinham que quebrar a carne deles e dizer: não, estávamos acostumados a isso, aquilo dava prazer, aquele alimento, dava, era saboroso, era gostoso de comer aquilo, era, como o pecado. O pecado não é ruim no seu sabor, vamos dizer assim, é agradável. Se não fosse o pecador, não ia querer, né? Só que a Bíblia diz que o pecado, o seu início é doce como mel, mas o seu fim é amargo como fel. Esse é o detalhe. No início ele é saboroso, ele é atrativo, ele é interessante. Só que a pessoa só lembra disso, é aquele viciado em drogas, que ele só lembra do prazer, daquela sensação que ele tem, daquele êxtase que ele fica ao uso daquela droga. Mas ele não lembra que quando passa o efeito, ele entra numa depressão. Que quando passa o efeito, ele fica muito pior do que ele estava antes de ter usado aquela droga. Isso ele não lembra. Parece que o demônio apaga da memória, fecha os olhos dele, ele não lembra que era muito pior. E ele querendo vencer aquele momento ruim que ele está vivendo, depressivo, de angústia, de um peso tão ruim que ele está sentindo, porque o efeito da droga acabou, ele então quer de novo sentir aquela sensação de prazer que a droga trouxe, então ele quer de novo usar a droga a qualquer custo. Mas o que ele tinha que fazer é entregar-se a Jesus, resistir ao diabo, e ele fugiria dele. Ele venceria aquela tentação. Porque quando ele aceita Cristo, ele não está mais debaixo da jurisdição do demônio. A única coisa que está gritando aí é a carne dele, querendo fazê-lo voltar àquela coisa, àquela vida. Mas o espírito dele já não está mais sujeito àquilo. Por isso a necessidade do Espírito governar o nosso ser e não a nossa carne. A Bíblia diz que aquele que anda na carne desagrada a Deus, é inimigo de Deus. Aquele que anda no Espírito agrada a Deus, porque ele vai sujeitar a carne. Quem anda em Espírito não cumprirá as concupiscências da carne. Agora, quem não anda no Espírito, ligado em Deus, o que vai acontecer? A tentação vai bater, o demônio não governa mais ele. O diabo não tem mais domínio sobre ele. Mas a carne começa a pedir aquela sensação, aqueles sentimentos, aquilo que a pessoa tinha antes, que era prazerosa, que dava prazer. E ele diz: quer saber de uma coisa? Quero nem saber. Vou chutar o balde. Vou fazer. Que exploda. Quero nem saber. Vou fazer, estou com raiva. Às vezes é um estupim. Esse é o estupim. Estou com raiva da minha mulher. Estou com raiva do meu marido. Ele vai ver. Então vou beber.
Aí volta a beber, volta a se drogar. Não, porque aprontou isso, há uma perda. Morreu fulano da família. Que coisa, não aguento mais. Essa sensação ruim de angústia, de dor, vou afogá-la nessa prática de pecado. Em vez de fazer isso, em vez de voltar ao cativeiro do demônio, a pessoa deveria se sujeitar a Deus, buscar em Deus a força para vencer, para resistir os problemas da vida. Porque na vida a gente enfrenta problemas. No mundo tereis aflições. Então a vida é assim, a gente enfrenta lutas nesse mundo. Mas se no momento da adversidade, da angústia, a gente, em vez de buscar refúgio em Deus, vai buscar refúgio onde não presta, vai arrumar problema para si. A Bíblia nos fala de forma clara, o salmista diz: o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o refúgio da minha vida, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Faça de Deus o seu refúgio, faça de Deus a sua fortaleza, e no seu momento difícil, você em Deus irá se refugiar, e não satisfazer a vontade da sua carne e voltar ao domínio do inimigo, do qual um dia Jesus derramou o sangue dele, pagou o preço e comprou você e tirou você de lá. Gálatas 5:1 diz: não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Você saiu do jugo, não volta para debaixo do jugo de novo. Você está livre. Viva essa liberdade. Permaneça firme em Deus. Amém, povo de Deus? Vencendo aquilo que o inimigo traz. É uma decisão que a pessoa toma do coração para não ceder mais ao inimigo na vida dela. Versículo 6 diz o que para a gente? Ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê? Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém se engane. Não adianta, alguém vem e quer passar a mão na cabeça. Não, tudo bem, Deus entende, sabe como é por causa disso, é por causa daquilo, aí inventa uma história mentirosa. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Quem vive na prostituição, quem vive na imoralidade, na impureza, quem vive no pecado, vai receber o salário que o pecado paga, a morte eterna. Não é brincadeira. Não se iluda. Não adianta passar a mão na cabeça, não, é porque não deu certo, casa de novo, separa, casa outra vez, arruma outra, arruma outro. Você tem direito de ser feliz, menina, larga de ser boba, faz mesmo, apronta mesmo, vai, você tem que curtir a vida. Ô jovem, você tem que curtir a vida, vamos para o baile, vamos lá, vamos não sei para onde, vamos para o carnaval, vamos não sei para que lugar, para tal lugar. São os convites do capeta. São os demônios convidando as pessoas para a destruição de suas almas. E muitos, na sua cegueira, na sua tolice, caminham a passos largos em direção ao inferno. Que tristeza. Aí depois, a morte bate à porta, ele acha que podia se acertar antes de morrer. E vai embora, perde a vida, e uma eternidade inteira vai pagar um preço que não tem tamanho. Ele não precisava. Jesus já pagou o preço, nos amou dessa maneira, como nós vimos no versículo 2. Andai em amor, permaneça no amor de Cristo, livre do domínio de toda e qualquer influência de Satanás. Amém, povo de Deus? Pulando um pouquinho alguns versículos para a gente adiantar, verso de número 9. Efésios 5:9 diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Se a gente quer realmente produzir fruto, esse fruto vai existir em toda bondade, justiça e verdade. Não temos como produzir fruto que venha de Deus, se não estivermos permanecendo na bondade, na justiça e na verdade. Nós temos que nos empenhar em viver essas três coisas: bondade, justiça e verdade. Fora disso,
não haverá como produzir o fruto do Espírito. O fruto do Espírito está na bondade, justiça e verdade. Quem anda fora disso não tem fruto do Espírito na sua vida e o inimigo está enganando a pessoa. Pulam alguns versículos, vamos para o verso 18 agora. Olha a recomendação. E não vos embriagueis com o quê? Com vinho. O vinho, não só aquele que é vermelho lá, o vinho lá que tem o fermento lá, o suco de uva fermentado, que é o vinho. Não só esse, também. Como qualquer outra bebida alcoólica. Não se embriague, não se iluda, não se deixe levar por aquilo que ele vai fazer com você, ele vai tirar a sua razão. Não se iluda com aquilo que vai tirar a sua razão. Aí não é só a bebida alcoólica, são outras coisas. A paixão cega as pessoas. A pessoa fica apaixonada. Já vi gente, às vezes pessoas, já velho já, pessoal. Camarada velho e fica atrás de um rabinho de saia de novinha e acha que está abafando. Coitado. Já está velho e ainda cego, né? Por quê? Porque está se iludindo, poxa. O que uma menina nova quer com um camarada velho? Então, se for o dinheiro dele, se ele tiver dinheiro, se ele tiver dinheiro, pode ser que de repente ela queira. Queira mesmo, o dinheiro dele. Ela vai estar torcendo que esse cara morra logo. Mas antes de morrer, que ele passe muita coisa para o meu nome. Que ele me dê muitos presentes, que jogue muito dinheiro na minha conta, e vai. Que idiotice, né? Mas às vezes abandona a esposa com quem conviveu a vida inteira, esteve ao lado dele o tempo todo, que tudo que ele tem ele construiu ao lado dela, para se engraçar com alguém, novinha. Às vezes o contrário também, que também tem mulher assim, viu, pessoal? Não é só homem, não. O problema está dos dois lados. E aí acha que é assim. É tolice. A pessoa tem que se enxergar, né? Uma diferença de idade grande, pessoal, ainda que a pessoa seja solteirona, solteirão, vai pensar em construir uma vida com alguém, já está madurinho, né? Mas ainda não, eu quero casar. Com a senhora uma vez falou comigo, não, pastor, eu estou com 70 anos, mas eu vou casar esse ano, pastor. A mulher estava animada, dizendo que naquele ano ela ia casar. Não sei se ela casou, mas ela disse que ela ia casar aquele ano, com 70 anos. Ok, é o direito que ela tem, se ela é sozinha, solteira ou viúva, pode casar. Mas tem que ter coerência, né? A mulher de 70 quer casar com uma pessoa de 50? Não dá, né? Essa mulher de 70 anos pode ter um filho que tem essa idade de 50 anos. Tem idade para fazer filho. Como é que vai pensar numa coisa dessa? Tem que ter mais coerência. Se quer casar, case com uma pessoa compatível, né? Agora, às vezes, essas diferenças tão grandes, e a pessoa se ilude. E não dá certo. Então, voltando ao texto aqui. Ele diz aqui, versículo 18, não se embriague. Agora, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como a quem? Como ao Senhor. Entenda que não é a mulher estar em posição inferior, não é isso. Primeiro que o marido, depois nós vamos ver, tem o dever de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Quando o marido ama a esposa, para ela se sujeitar a ele, não é uma coisa penosa. Pelo contrário, será prazeroso para ela, porque ela terá alguém que vai amar, que vai cuidar, que vai zelar por ela, que vai protegê-la, que vai guardá-la, que vai ser com ela, que vai ser o marido realmente, como a Bíblia manda. Agora, se o marido não é isso, ela tem dificuldades realmente de submeter-se a ele.
Mas toda sujeição, antes de existir uma submissão ao marido, a submissão dela é ao Senhor. Então, se esse marido quer algo dela que contradiz o que o Senhor diz, ela está livre dessa submissão. Por quê? Porque todos somos sujeitos ao Senhor, a Ele. É como se fosse o supervisor lá, ou o gerente de tal setor de uma empresa, que quer que o funcionário faça algo, mas o dono da empresa não quer que ele faça. E o dono disse não. Não é para fazer. Ele vai se submeter a quem? Ao gerente ou ao dono da empresa? Olha, o gerente, o dono disse que não é para fazer, não. Ele falou, me deu uma ordem expressa que eu não faço, não é para fazer. Então tudo bem, então não faz, porque ele mandou. Acabou. A ordem dele não vale mais nada. A submissão a ele naquilo que ele requer, que o dono não quer, não existe. Então, a nossa submissão maior é ao Senhor Deus. Mas, dentro dessa coerência, a esposa deve se sujeitar ao seu marido, diz a Bíblia Sagrada, e fazê-lo como ao Senhor, como se estivesse fazendo a Deus, como se estivesse se submetendo a Deus. Isso é uma coisa muito interessante, porque lá na Epístola de Pedro, no capítulo 1, a Bíblia diz que essas mulheres que forem submissas aos seus maridos, até 100 palavras elas vão ganhar esse marido para Jesus. Por causa do procedimento delas, que vai mexer no coração desse homem. Deus sabe o que faz, irmão. Quando ele está falando dessa submissão, ele não está falando que é para você se sentir inferior a ele. Não. Submissão significa estar debaixo da mesma missão. Eu entendo que é como se alguém estivesse dirigindo o carro, como se o marido estivesse no volante e a esposa ao lado. Muitas esposas gostam de dar palpite na hora da direção. Gosta ou não gosta? Gosta ou não gosta? Gosta. Não, vai por esse caminho aqui, não vai por esse não. Não é assim? Os maridos já começam a balançar a cabeça dizendo que é. Então, não vai por aqui, não vai por ali. Olha o quebra-mola. Só que, pastor, tem hora que ele não enxerga o quebra-mola. E é verdade, tem hora que ele não enxerga mesmo. Aí sai voando, pulando. Então, ela está certa, está tentando ajudar. Mas a realidade é que quem está no volante é que tem o poder de decidir a situação. Ela pode até dizer, olha, não, vai por esse aqui, vai por esse caminho aqui, vai por esse bairro aqui, por essa rua aqui. Mas ele está no volante, quem vai decidir? É ele. Se ele não der seta, não entrar nessa rua, ele vai reto, ele vai embora. Por outro caminho. Ela pode dar o seu palpite, ela pode dar a sua sugestão, mas a decisão vai ser dele. Versículo de número 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, Deus colocou ele como cabeça dela. Como também Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, Deus vai cobrar do marido o que não vai cobrar da esposa. Então Deus tem uma cobrança sobre o marido, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Então o andamento da casa, o andamento das coisas, a responsabilidade do lar, não é da esposa unicamente, é do marido. E também da esposa, porque os dois estão no mesmo barco. Ambos estão na mesma missão. Mas o comando dessa casa é desse homem. Então, se as coisas desandarem, a responsabilidade é dele. Você lembra lá do Jardim do Éden? Quando Deus falou para não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus falou com quem? Falou com Adão. E quando houve o pecado, Deus falou com quem? Com Adão de novo. Adão, por que pecaste? Ele quis se safar, dizendo, foi a mulher que o Senhor me deu. Essa síndrome de Adão é muito comum hoje também, né? Qualquer coisa, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu.
culpa é dela. Mas a realidade é que Deus cobrou foi dele. Quando Deus deu a direção ao Noé para construir a arca, Deus não falou com a mulher dele. Deus falou com ele. Mas quando Deus mandou entrar na arca, Deus mandou a família inteira entrar na arca. Olha como é que Deus faz. Deus falou com ele, deu o direcionamento a ele, e todos entraram na arca e todos foram salvos. Se ela fosse insubmissa, não, você está doido, Noé? Que Deus falou com você? Acho que você comeu demais ontem. Você deve ser sonhado. Que história é essa que vai chover? Que vai cair um temporal, que vai inundar tudo? Que a gente vai morrer afogado se não fizer a arca? Para com essa conversa. E Noé está pregando. Ah, Noé, que negócio é esse? Você já está pregando há 40 anos. Ninguém acreditou no que você pregou até hoje. Eu acho que eu não vou continuar ajudando você nessa construção da arca, não. A Bíblia não fala, mas acredito que esse tipo de coisa não existiu entre eles. Eles foram até o fim. E Noé pregou 120 anos e a população lá não deu crédito à pregação de Noé. Mas Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos entraram na arca. Sinal de que não só a mulher foi submissa ao marido, mas que os filhos também o foram. E que as noras foram submissas aos seus maridos. E por causa dessa obediência, todos foram salvos. Diferente de Ló. Que a orientação é dada, que não olhe para trás, mas a mulher de Ló foi insubmissa. Não quis obedecer. E o que aconteceu com ela? Morreu. Virou uma estátua de sal. Morreu. Então, essa submissão também visa guardar, proteger. Sabe, ter esse cuidado. E quando Deus fala com a gente, quando Deus dá uma direção, a gente precisa obedecer essa direção de Deus. Não dá para ficar questionando muito essa direção de Deus. Aliás, não dá para questionar nada, né? É para a gente obedecer e ponto final. E quando obedecemos, vamos ver os benefícios dessa obediência a Deus. Para a gente encerrar. Aí ele diz mais, versículo 24, né? Não, cadê o versículo? 23, né? Porque o marido, não, 24 agora. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Então você vê que é uma comparação entre a igreja e Cristo. A igreja de Cristo, melhor dizendo, e as esposas, as mulheres. Verso 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse amor que a palavra relata, que o marido deve ter pela esposa, é um amor altruísta, é um amor não egoísta, é um amor que se doa, que até doa a própria vida por ela. O marido que ama a esposa dessa maneira, fica fácil para ela se sujeitar a ele. Não tem dificuldade. E para que tudo isso? Verso 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Com que objetivo? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, esse marido que ama a esposa, que cuida, que zela por ela, não é só que coloca comida na mesa para comer. Também, mas não é só isso.
não é só ser o provedor. Eu já dou comida, já. Olha lá, está te faltando alguma coisa? Você não está com a despensa cheia? Você não está com a geladeira cheia de comida, mulher? Está reclamando de barriga cheia? Se ela quisesse apenas isso, ela bastava então ela ter o que comer e resolver o problema, mas não é isso. Os seres humanos têm sentimentos, têm emoções, né? Têm necessidades. E aí, não é só comida a necessidade da mulher. Então é preciso que o marido tenha sensibilidade para perceber isso e entender que ele deve cuidar dela como se estivesse cuidando do seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então quer dizer que aquele marido que ama a sua esposa estará fazendo bem a si mesmo, a si próprio. Porque você vê que é uma via de mão dupla, né? Essa mulher se sujeita ao marido, porque o marido a ama, e em contrapartida esse amor dele acaba sendo correspondido por ela, e sempre vai ser essa mão dupla, onde um oferece ao outro, onde um dá ao outro, onde um ajuda o outro, onde um completa o outro. É sempre essa mão dupla. Não é uma via de mão única. É só venha, 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 eu quero receber e nada se oferece. Então, essa via de mão dupla é necessária para que as coisas aconteçam. Só que, pastor, e quando essa via de mão dupla ainda não acontece? Talvez porque esse alguém ainda esteja debaixo da sujeição desse espírito maligno. Aí a necessidade de lutar, ganhá-lo para Cristo, libertá-lo desse caminho e trazê-lo de volta para a presença de Deus, para que ele possa ser aquilo que Deus planejou que um dia ele fosse.